Você já se perguntou por que é que às vezes nós agimos ou reagimos de maneira diferente daquilo que nós acreditamos ou esperávamos fazer? Você já se perguntou por que é que às vezes há uma distância entre aquilo que nós professamos e dizemos e fazemos? Nós vamos descobrir sobre isso juntos hoje. E a minha expectativa é que no final desse devocional o Senhor nos ajude a trilharmos um caminho, a diminuirmos a distância entre a maneira como nós agimos e reagimos e aquilo que nós de fato cremos. Enquanto você abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, para nós lermos o verso 14 e 15, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de você estar dando start na sua jornada espiritual. E para você que já começou, muito feliz de saber que você está procurando se aprofundar mais na palavra de Deus. Eu quero fazer algumas reflexões com você. Eu já fiz algumas anotações, mas outras reflexões nós vamos fazer juntos nesse tempo devocional. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando nós nos deparamos com um texto bíblico, todas as vezes a gente precisa se fazer algumas perguntas. A primeira é, o que é que o texto está dizendo? Paulo começa dizendo no versículo 14, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é que o texto está dizendo? Paulo começa dizendo pois. Essa partícula pois, ela está fazendo uma explicação a respeito do que veio anteriormente. Pois, o pois é, na verdade, uma explicação de uma defesa que Paulo estava fazendo a respeito do seu apostolado. Algumas pessoas achavam Paulo até louco por conta do seu ministério, da sua pregação, da sua maneira de lidar com o chamado de Deus e conduzir as igrejas de Cristo. E ele faz uma defesa do seu apostolado e ele vai explicar por que é que ele age da maneira como ele age, diferentemente dos falsos profetas que se gloriavam na aparência e não no coração. Paulo vai dizer o seguinte, olha, pois o amor de Cristo nos domina. Paulo age da maneira como age, Paulo sofre privações. Aqui, mais à frente, ele vai até dizer, olha, nós passamos por angústias, açoites, prisões, tumultos. Olha, me dediquei também às vigílias, ao jejum, à pureza, à paciência, à bondade, o amor não fingido. Me dediquei a uma vida no Espírito. Por quê? Porque ele vai explicar. Porque o amor de Cristo nos domina. A razão das ações de Paulo, o fundamento das razões de Paulo, é que o amor de Cristo o domina. Vamos pensar nesse verbo aqui, que é esse verbo no grego. Nós estamos lidando com esse verbo. E o que significa esse verbo? O verbo dominar, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito controlar. O verbo controlar traz a ideia de algo que nos toma por inteiro. Traz a ideia de algo que nos enche de uma forma tão grande a ponto de guiar os nossos passos. Talvez você já comece a entender aonde nós vamos chegar com a pergunta que nós fizemos no início. Aquilo que nos domina irá direcionar a maneira como nós agimos e reagimos. O que ele está dizendo? Que ele faz o que ele faz porque o amor de Cristo o domina. E por que é que o amor de Cristo o domina? Ele vai dizer, porque nós reconhecemos, nós entendemos, nós cremos, nós de fato nos submetemos à verdade de que Jesus morreu pelo seu povo. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo aqui. Nós compreendemos o tamanho sofrimento que Jesus sofreu. Nós compreendemos a largura, a profundidade, a extensão da graça que nos é ofertada. Custou a vida do nosso Salvador. E quando eu reconheço de fato isso, o amor de Cristo nos domina. O que? Foi a primeira pergunta, não é? E qual é a segunda? Por quê? O que e o porquê? Bom, há uma terceira pergunta para a gente se fazer. Qual é o resultado disso aqui? Qual é o resultado? Que ele vai dizer aqui, olha, para quê? 3 expressões importantes para nós. Além dessas que nós falamos, o pois, o porquê, o para quê também aqui é importante. Bom, Cristo morreu, e nós reconhecemos isso, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas, olha aqui um contraste entre o que ele falou e o que ele vai falar, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há uma diferença
Precisa haver uma diferença na vida entre aquele que serve e não serve a Jesus. Se eu de fato sou dominado pelo amor de Cristo, então eu preciso deixar de viver para mim mesmo. Se Jesus, o amor de Cristo, me domina, se eu entendi a obra da redenção, se eu entendi que Jesus morreu, que o que Cristo passou por mim, a graça que me é ofertada, então eu preciso ser dominado por esse amor, a ponto disso mudar a maneira como eu vivo. Talvez nós agimos da maneira como agimos e nos decepcionamos conosco mesmos, porque naquele momento nós não estávamos sendo dominados pelo amor de Cristo. Mas em vez de vivermos para Cristo, nós estávamos vivendo para nós mesmos. Talvez, e aqui eu quero pensar em alguma situação hipotética, talvez você reagiu mal naquela situação, porque no fundo, você desejava ser servido naquele relacionamento, em vez de buscar servir alguém no amor de Cristo. Em vez de se doar, em vez de se sacrificar, você agiu e reagiu mal, porque no fundo você achou que a pessoa ela te devia algo. Olha que aplicação interessante nós podemos fazer. Então, eu quero que você pegue um papel ou que você anote na sua Bíblia mesmo. É uma reflexão que nós vamos levantar. Quando o amor de Cristo nos domina, pode anotar, para que você lembre depois, porque se você é assim como eu, tem dificuldade de memorização, isso vai te ajudar muito. Quando o amor de Cristo nos domina, a maneira como vivemos é transformada. Essa é uma das muitas reflexões que nós podemos fazer aqui nesse texto. Eu queria saber de você nos comentários, para o nosso vídeo não ficar muito grande, não vou me estender muito, mas eu gostaria de saber quais reflexões nós ainda podemos tirar a partir dessa devocional. Respondendo então à nossa segunda pergunta. Como é que nós ajustamos a diferença entre o que de fato cremos e a maneira como nós agimos? Nós precisamos ser dominados pelo amor de Cristo. Nós precisamos constantemente reconhecer e voltar ao Evangelho, mesmo crentes. O Evangelho não é só para gente não crente, é para nós, crentes também. Nós precisamos sempre voltar ao Evangelho para recalibrar o nosso coração. E eu acredito que essa seja uma palavra importante para você também anotar aí na sua reflexão. Recalibrar o seu coração. Recalibrar o seu coração com o Evangelho, para que o amor de Cristo te domine. Se você passou por algo, que você teve uma ação, uma reação pecaminosa, se arrependa disso. Ministre o Evangelho ao seu coração. Pense no que a palavra de Deus te diz. Reconheça essas verdades e isso vai desaguar na maneira como você vive. Se você está vivendo para si mesmo, isso é uma forte evidência de que não é o amor de Cristo que está te dominando. Mas a boa notícia é que se nós nos arrependermos, recalibrarmos o nosso coração e nos deixarmos ser dominados por esse amor que custou a vida do Salvador, então o nosso viver, as nossas ações e reações serão transformadas. Nós agimos e reagimos de acordo com o que somos dominados. Nós agimos e reagimos de acordo com o que de fato nós cremos sobre Cristo e também sobre nós. Eu espero que essa devocional tenha sido útil para você. Se ela te lembrou alguém, eu queria te desafiar. Convide alguém para poder participar dessa jornada de crescimento espiritual conosco aqui no nosso canal. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, por nos ensinar, ó Deus, algo a respeito do Senhor e também do funcionamento do nosso coração. Nós queremos nos arrepender por todas as nossas ações e reações que não tiveram nada a ver com o amor de Cristo, com o amor do Senhor. Nos ensina que o Teu amor, ó Deus, possa nos dominar, a ponto disso ficar evidente na maneira como nós vivemos e tratamos o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém.